Vamos também à análise com o Dr. Luís Rocha, pneumologista, convidado do Jornal de Portugal. Doutor, muito bom dia. Face aos conselhos dados pelos especialistas de saúde pública ao Governo, acredita que serão ou não tomadas medidas mais restritivas? E peço-lhe também uma opinião para a questão que milhares de pais querem saber. Na próxima segunda-feira, os alunos voltarão ou não às aulas presenciais? Bom dia. Sim, não tenho dúvida que na próxima semana as crianças voltarão às aulas, à sua rotina normal. Isso para o equilíbrio, primeiro para a proteção individual em cada uma das crianças e depois em termos de saúde e depois também para o seu equilíbrio emocional e acima de tudo para a igualdade em termos de aprendizagem. É fundamental que esse regresso se faça com serenidade e com toda a proteção devida. Essa proteção os pais devem ensiná-lo logo à partida em suas casas. Quanto à segunda questão que me colocou relativamente a bares e discotecas e outras medidas restritivas, nomeadamente nestes espaços públicos, provavelmente haverá aqui um prolongar deste aspecto restritivo, essencialmente nos bares e discotecas, porque sabemos que esta transmissibilidade desta nova variante, o Omicron, faz muito mais fácil. Tem uma colonização do trato respiratório superior e, portanto, em espaços públicos e não protegidos, essa transmissibilidade é rápida e, portanto, apesar de ter uma menor severidade em termos de doença, e, portanto, essa proteção não é conseguida neste espaço, apesar da ventilação já feita em termos da questão do tabaco. Neste risco biológico, isso não é possível. E, portanto, pergunto-lhe também, Dr. Luís Rocha, tendo em conta que a previsão para o pico da quinta vaga acontecerá mais ou menos no final de janeiro, à altura em que se realizam também as eleições legislativas. Na sua visão de médico, há condições para que o isolamento seja furado a fim dos eleitores poderem votar? Respondendo diretamente à sua pergunta, não. Ou seja, aqui exceções para quem estiver infectado e, neste caso, em isolamento, ir votar, só se fosse votar no seu domicílio e não deslocar-se do seu domicílio. Portanto, essas condições são impossíveis de todo, ou seja, fazer períodos diferentes, distintos e tudo é de todo, ou seja, é quebrar aqui algumas regras que de todo discordo completamente relativamente a essa questão que me coloca dessa forma. Até porque poderá abrir um precedente. Já sobre a atual situação pandémica e aquelas que são as previsões, poderemos ter próximas semanas muito difíceis também para os serviços de saúde, apesar da menor gravidade da nova variante? Sim, o impacto maior é na primeira linha dos serviços de saúde. Nós temos aqui uma previsibilidade de cenários apontados ontem na reunião em Farmed de cerca de 4 a 12% da população poderá estar aqui em absentismo e a ausência também do meio escolar e, portanto, isso tem um impacto enormíssimo em termos das primeiras linhas, porque não há capacidade de resposta relativamente à rastreabilidade feita pela saúde pública. Não há meios capazes para este número de casos. Podem ir dos 40 mil, como assistimos ontem, praticamente, aos 130 mil casos. É impossível fazer esta rastreabilidade. E neste contexto daí, a professora Raquel Duarte ter introduzido a questão da automonitorização, ou seja, de uma responsabilidade individual em termos de controle e não recurso aos serviços de urgência, porque esta primeira linha, em termos de serviço de urgência sem resposta, vai impactar em termos de serviço de urgência, ou seja, não impacta no serviço de urgência hospitalar. Peço-lhe também por isso, Dr. Luís Rocha, para os telespectadores da CMTV que nos estão a ver lá em casa, quais são os sintomas considerados graves e dignos de um alerta aos serviços de saúde ou de uma ida a uma urgência hospitalar, tendo em conta esta nova variante? Nós podemos categorizar em sintomas ligeiros, moderados ou graves. Claro que o moderado grave deve ser observado em meio hospitalar. E o que é que são sintomas ligeiros? Uma tosse,
com uma febre baixa, em que a sua saturação de oxigênio, e isso pode ser medido em termos de saturação de oxigênio, um oxímetro, é um utensílio barato, em que a sua saturação de oxigênio está acima dos 92%, 94%, em que não tem dificuldade respiratória, isto poderemos considerar desta forma sintomas ligeiros. Se tiver uma febre sustentada, com alterações até em termos de comportamento, com alterações em termos de falta de ar, de dispneia, e, portanto, quem tiver aqui indícios de uma maior gravidade em termos de patologia, portanto, claro que deve recorrer a um profissional de saúde. Esta automonitorização é fundamental e para quem está sozinho ter alguém que o acompanhe, até em termos desta monitorização, em termos familiares, para monitorizar isto, ou seja, nomeadamente os mais idosos. Portanto, são os sinais de alerta que muitas vezes nós profissionais, na alta que damos aos nossos doentes, dizemos, tenha atenção à febre, tenha atenção à sua frequência respiratória, ao número de vezes que contam se tem mais falta de ar, se tem eventualmente aqui uma febre sustentada que não cede aos antipiréticos em termos da medicação, e aí sim procure o seu médico assistente. Se forem situações ligeiras, mantenha-se em casa, isolado das outras pessoas, e faça um autoteste ou eventualmente recorra a um teste de antigênio rápido. Agora, o recurso por não acessibilidade em termos de telefonema, do SNS 24, e recorrer a um serviço de urgência com sintomas ligeiros, de todo não, porque temos outras patologias que são precisas atender. Muito obrigada, Dr. Luís Rocha.